Agora, a repórter Lívia Veiga traz informações do advogado do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele se manifestou sobre a minuta com o texto de um golpe de Estado encontrada no gabinete de Bolsonaro no Partido Liberal, em Brasília. O advogado Paulo Amador da Cunha Bueno afirmou em nota que o documento foi enviado ao ex-presidente em outubro do ano passado, após a prisão do ex-ajudante de ordens, Mauro Cid. Uma cópia dessa minuta do golpe de Estado, uma versão da minuta do golpe de Estado, estava com Mauro Cid. Segundo o advogado de Bolsonaro, nesse momento, a defesa do ex-presidente enviou o documento a ele. Bolsonaro, então, teria feito uma cópia impressa para facilitar a leitura. Ou seja, o ex-presidente não teria a posse dessa minuta enquanto ainda governava o Brasil. O fato é que essa operação da Polícia Federal tem muita repercussão. Então, para ajudar a gente a entender, vamos fazer conexão com Gustavo Sampaio, professor de Direito Constitucional da Universidade Federal Fluminense. Doutor, boa tarde, seja muito bem-vindo ao Conexão Record News. Do que foi apurado e divulgado até o momento, quais crimes possivelmente foram cometidos? Boa tarde. Boa tarde, Kelly. Boa tarde a todas e a todos que nos acompanham neste momento. Há especulações, não é, Kelly? Sabemos que a Constituição da República estabelece como princípio a presunção de inocência, que diz que ninguém pode ser considerado culpado senão com trânsito e julgado de uma sentença penal condenatória. Então, no campo das especulações, estima-se a possibilidade da ocorrência de alguns crimes. Você sabe, Kelly, a Lei 14.197 de 2021, ela alterou o Código Penal brasileiro severamente. Introduziu um título novo na parte especial do Código Penal, criando os chamados crimes contra o Estado Democrático de Direito. Essa Lei 14.197, só para lembrar, é aquela que revogou a antiga Lei de Segurança Nacional, a 7.170 de 83. Dentre esses crimes, criou o crime de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, previsto no artigo 359-L do Código Penal, agora com pena de 4 a 8 anos de reclusão, e previu também o crime de golpe de Estado, no artigo 359-M, também do Código Penal, esse com pena maior, de 4 a 12 anos de reclusão. O problema, Kelly, é que não fica por aí o repertório de crimes. Como havia muitos agentes envolvidos, figuras militares, civis, militantes, governantes, pessoas orquestradas, segundo as apurações, segundo as investigações, para o fim de se chegar àquele resultado da interrupção da ordem democrática, se isso for comprovado, estima-se a possibilidade da ocorrência do crime previsto no artigo 288 do Código Penal, chamado de associação criminosa, quando várias pessoas se organizam para fim do atingimento daquele resultado. Já outros juristas têm entendido que talvez algo mais grave tenha ocorrido, que essa orquestração, que essa união de esforços entre civis e militares poderia definir uma organização criminosa. Se isso for entendido, é crime da Lei 12.850 de 2013, com pena mais grave. Estamos falando aqui, talvez, de uma hipótese de concurso material de crimes, Kelly, o que significa dizer que um crime não consome o outro. Vão se somando as penas na medida das culpabilidades de cada um dos agentes. Doutor, hoje o Supremo também liberou imagens da reunião feita pelo ex-presidente Jair Bolsonaro com os ministros antes das eleições. A gente separou um trecho. Gostaria da sua análise, por favor. Vamos conferir o vídeo. Nós sabemos que, se a gente reagir depois das eleições, vai ter um caos no Brasil. Vai virar uma grande guerrilha, uma fogueira no Brasil. Agora, alguém tem dúvida que a esquerda, como está indo, vai ganhar as eleições? Pois é, que tipo de impacto tem, do campo de vista jurídico, essa fala do ex-presidente Jair Bolsonaro, doutor? Tem impacto grande, Kelly, porque quando se fala de investigação, não se tem certeza de nada, como eu disse no começo, mas quando se fala do ato de investigado, procedimento investigatório, o esforço é pela reunião de provas. A verificação da ocorrência ou não de um delito, de um crime,
não se dá por uma prova ou outra isolada no tempo e no espaço, mas por um conjunto probatório. Então, a revelação desse vídeo, dessa reunião no Palácio do Planalto, assoma uma carga probatória importante, compreende, Kelly? É mais uma prova forte, que isoladamente avaliada não diz tanto, mas se vista no conjunto de todas as outras provas que foram reunidas até o momento e que possivelmente ainda serão reunidas, certamente isso reforça a percepção do investigador no sentido de que havia uma orquestração, havia uma ópera preparada para, acaso o presidente Lula vencesse as eleições, como aliás aconteceu, se pudesse haver uma intervenção estatal através de um estado de sítio com o assomamento de uma garantia de lei e de ordem para colocar o exército nas ruas e impedir a consecução do resultado eleitoral. Então, essa prova, somada a outras, demonstra, assim, Kelly, algo que pode comprometer em muito a conduta do ex-presidente da República, então presidente, Jair Bolsonaro. Doutor, inclusive a nossa produção separou um outro trecho dessa reunião. A gente vai colocar agora também para a sua avaliação. Vamos ouvir. Nós não podemos, pessoal, deixar chegar as eleições, acontecer o que está pitado. Está pitado. Eu parei de falar em voto em eleições há 3 semanas. Vocês estão vendo agora que eu acho que chegaram à conclusão. A gente vai ter que fazer alguma coisa antes. Doutor, mais um trecho, então, dessa reunião. A gente lembra que o vídeo foi divulgado com autorização do Supremo Tribunal Federal. A gente dá para entender que o que foi apresentado até agora são provas robustas? Eu acho que as provas estão ganhando robustez, sabe, Kelly? Porque, na verdade, uma prova isolada, como eu falei, ela não diz tanto. Mas o nexo de causalidade verificado entre essas provas, ou seja, a linha que faz a união dessas provas, demonstra que o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro estava preocupadíssimo com a possibilidade de a esquerda vencer as eleições com a candidatura do presidente Lula, e muitos dos seus assessores imediatos, ministros de Estado, militares e civis, estavam também emitindo manifestações por escrito ou então por via de conversas e discursos, no sentido de que era preciso fazer alguma coisa que estancasse aquela sangria. O que seria aquela sangria? Seria a perda da possibilidade de reeleição do presidente Jair Bolsonaro. As provas estão demonstrando que toda a intenção daquele grupo era de vencer as eleições, claro, isso em primeiro lugar, ou, acaso não vencesse, de permanecer no governo através de uma ruptura institucional, o que traduz, portanto, violação expressa ao Estado constitucional democrático de direito, uma ofensa mortal à ordem constitucional brasileira, que é uma ordem democrática. Agora, foi como eu disse agora, Kelly, você teve toda a prudência também na sua questão formular. Essas são provas que vão dando robustez à tese de que havia, sim, uma pretensão de um golpe de Estado. Não há ainda segurança absoluta de que isso aconteceu e, por isso, os trabalhos da Polícia Federal estão evoluindo, estão progredindo, cada vez mais somando provas, ouvindo pessoas, cumprindo mandados de busca e apreensão de documentos, de computadores, de softwares e também mais provas que houver, para que, ao final, esse inquérito realmente, se for o caso, demonstrando que houve a tentativa de uma quartelada golpista, que os responsáveis sejam responsabilizados perante o Poder Judiciário através do oferecimento de denúncia pelos crimes a respeito dos quais nós já falamos aqui. Doutor, o ministro Alexandre de Moraes marcou as audiências de custódia para hoje. Qual é a sua avaliação em relação às prisões realizadas ontem? As prisões que foram realizadas ontem, foram todas prisões, claro, como sempre, por ordem judicial, prisões que são prisões de natureza cautelar.
O que isso significa? Até o momento, nós não estamos falando daquela prisão tradicional pelo castigo decorrente do cometimento de um crime, compreende? Não se trata disso. Não se trata de prisão com trânsito em julgado. São prisões cautelares que são tomadas pelas justificativas previstas em lei. O artigo 312 do Código de Processo Penal diz que é possível decretar prisão preventiva para garantia da ordem pública ou quando aquela pessoa do preso estiver comprometendo a boa instrução criminal, a colheita das provas, a oitiva das testemunhas, compreende? Por isso são decretadas prisões de natureza preventiva. Então, não são prisões decorrentes de condenação. E essas prisões preventivas, elas pressupõem que pressupostos sejam observados e atendidos. Sim. Se num dado momento esses pressupostos desaparecerem, as prisões cessam. Para isso, audiência de custódia, para verificar se os requisitos legais foram ou não atendidos. Doutor, eu agradeço demais a análise. Claro que é sempre muito bom contar com a sua experiência aqui no jornal e a gente com certeza vai se falar mais ainda sobre esse assunto. Uma boa tarde, até a próxima. Sempre às ordens, Kelly. Boa tarde para você, bom jornal para você e para todos.